Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos telespectadores da TCM e aos amigos da CDL de todo o Brasil, da Federação das CDLs do Rio Grande do Norte. Esse é o nosso podcast número 79, do dia 9 de novembro do ano 2022. Santo do dia, Santo Teodoro. Sua festa é muito celebrada pelos católicos do mundo todo, especialmente na França e na Alemanha, e entre os cristãos de língua eslava. O significado do seu nome, Teodoro, é dom de Deus. Tem tudo a ver com os talentos especiais que Teodoro demonstrou durante toda a vida. O religioso, nascido na segunda metade do século VI, na Galícia, hoje França, desde pequeno demonstrou ter realmente vindo ao mundo para a edificação da igreja, terminando seus dias como instrumento dos prodígios e graças que brotavam em sua volta. Diz a tradição, inclusive, que já aos 8 anos procurava lugares escondidos e solitários para rezar em contemplação. Depois, quando adolescente, chegou a cavar uma gruta na capela de São Jorge, especialmente para ali entregar-se à oração e à contemplação. As notícias de economia da semana. Mesmo sem negócio, o café pode descer aos R$ 900 a saca no físico em Nova York. Implacável novamente, mantido outro dia de queda no café, ontem, o café arábica em Nova York. A saca no mercado físico brasileiro tem tudo para cair abaixo dos R$ 900 em Guaxupé, mas ainda em Patrocínio, em Minas Gerais, e próximo aos R$ 910 nas outras praças cafeeiras de Minas. Os produtos saíram das vendas, mas também os compradores se retraíram, observando a possibilidade de novas baixas nas cotações. Às 9h50 de hoje, em Brasília, o contrato futuro escorregava 1,65% a R$ 166,73 de dólar por libra peso para dezembro, estendendo as perdas anteriores que foram mais pesadas no fim do pregão de segunda. Está de volta, sem nunca ter saído, a perspectiva de uma boa safra 2023-2024 no Brasil, com o clima correndo bem, até ao mesmo tempo permanece em linha com o registro do que o consumo exige e que deverá ser um dos melhores, tendo em vista a menor atividade econômica nas economias mais consumidoras, como a Europa e a americana. Na soma, tira o fator pressão que viria com a safra colombiana pouco menor. O Brasil, como nós sabemos, é o país maior produtor de café em todo o mundo. Ministro do TCU nega medida cautelar para suspender os dividendos da Petrobras. O ministro Augusto Nardes arquivou ontem que não há motivo para temer nem razões para a adoção de qualquer medida de urgência de natureza cautelar no sentido de sustar o pagamento de dividendos aos acionistas da Petrobras, Petro 4, Petro 3, dividendos esses que serão entregues aos acionistas nos dias 20 de dezembro e 10 de janeiro de 2023. A medida cautelar solicitada pelo Ministério Público para que fosse suspenso o pagamento dos dividendos da Petrobras relativo ao lucro da companhia no terceiro trimestre do ano 2022 ainda vai ser julgado pelo plenário do TCU. Nardes argumentou que, abre aspas, não há motivo para temer nem razões para a adoção de qualquer medida de urgência de natureza cautelar. Fecha aspas. O pedido de suspensão dos pagamentos do dividendo da Petrobras foi protocolado na semana passada por meio de representação assinada pelo subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado. No documento, ele alega que o pagamento de pouco mais de 43 bilhões de reais poderia comprometer o caixa da Petrobras. A data prevista para esses pagamentos, que eu já disse, 20 de dezembro e 10 de janeiro de 2023, corresponde integralmente aos acionistas, principalmente a União, deverão receber como dividendos da Petrobras, coisa parecida com R$ 3,35 para cada ação do portador desses títulos. Com a alta das commodities, as usinas têm desempenho histórico.
valorização do açúcar no mundo e do etanol no mercado interno melhoraram a receita e diminuíram o endividamento das empresas. As usinas sucroenergéticas tiveram uma safra 2021-2022 concluída em março e seus melhores resultados financeiros em uma década, aproveitando o ciclo de alta das commodities que impulsionou as cotações do açúcar, do etanol do ano passado. O setor aumentou seu faturamento e expandiu suas margens de lucro e reduziu sua alavancagem, o que gerou um fluxo de caixa positivo considerável para o histórico dos últimos anos. O quadro marca o ápice da recuperação do segmento após a forte crise da última década. Nesse período, quando as empresas do setor amargaram longos períodos de baixos preços e o endividamento elevado, quase uma centena de unidades fecharam suas portas. O número mais que representa essa reviravolta é a relação entre a dívida líquida e o lucro antes dos juros, impostos e depreciação, o chamado EBITDA. Em média, 1,3% vez menor múltiplo da série histórica iniciada nos anos 2013 e 2014. O dado é do Banco BBA, que levantou os resultados financeiros de 58 grupos sucroalcooleiros no segmento, responsáveis pelo processamento de 70% da cana-de-açúcar no centro-sul e no sul do país. O momento de maior aperto financeiro ocorreu nos anos 2014 e 2015, quando a alavancagem média desses grupos ficou 4 vezes no limite. De lá para cá, tanto os ganhos operacionais quanto o endividamento total melhoraram consideravelmente. O EBITDA das usinas analisadas cresceu 11% na última temporada para 26 bilhões de reais. Em 8 safras, o EBITDA triplicou no ciclo passado. A dívida líquida total dessas companhias foi a terceira menor no período e ficou em 35 bilhões e 900 milhões de reais, voltando aos patamares da safra 2016-2017. Em relação à safra anterior, a queda foi de 8,7%, melhorando consideravelmente a emissão de papéis por parte das companhias. Em 9 safras, o pior endividamento de 44 bilhões e 600 milhões de reais foi a safra de 2019-2020. Em 2 temporadas, a dívida diminuiu 20%. Aumento de preços. Como o setor teve forte perda de produção, causada pela longa seca e por uma sequência de geadas que danificaram os canaviais e fizeram a produtividade agrícola despencar, a recuperação dos resultados deveu-se basicamente ao aumento dos preços do açúcar no mercado internacional e do etanol no mercado doméstico. É a opinião de Guilherme Belotti, gerente da consultoria agro do Itaú BBA. Ele lembra que a dívida em relação à quantidade de cana-de-açúcar processada ficou próximo à média histórica em R$ 116 da dívida por tonelada de cana moída nos últimos 9 anos. A dívida ficou em uma faixa entre R$ 104 a R$ 138. As usinas melhoraram o seu faturamento e o seu fluxo de caixa. Passadas as eleições do segundo turno para presidente da República, a gasolina voltou a subir nos postos pela 4ª semana consecutiva no mês de outubro. O segundo turno foi 30 de outubro, seguindo mesmo sem reajuste por parte da Petrobras. O preço da gasolina subiu nos postos de abastecimento de todo o país pela 4ª semana seguida. É um apontamento da informação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O aumento vem apesar da Petrobras manter o preço do combustível congelado há muitos dias. Na semana de 30 de outubro a 5 de novembro, a gasolina teve alta de 1,4%, chegando a um preço médio de R$ 4,98 e em alguns postos R$ 5,05. Considerando o período de 4 semanas, o preço médio da gasolina, apurado pela ANP, acumula uma alta de 2,4%. O novo aumento reforça a tendência de alta nos preços dos combustíveis, nos consumidores, que vem desde meados do segundo turno, quando o governo pressionava a Petrobras para não reajustar os preços praticados em suas refinarias, mas não teve meios de conter os reajustes dos agentes privados, como a refinaria de Mataripe, na Bahia, de Acelen, empresa controlada pelo fundo Mubadala,
A gasolina subiu 2,42% na Bahia, o estado mais atendido pela Acelen. A recente escalada da gasolina também se deve, segundo especialistas ouvidos pelo jornal Estadão Broadcasting, a aumentos no preço do etanol, o anidro, que responde por 27% da mistura da gasolina comum, além dos aumentos realizados por importadores e revendedores. Um fato adicional que pode justificar o aumento do preço da gasolina foram os bloqueios de rodovias por pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, que protestavam contra o resultado das eleições na semana passada, desagregando o aumento por estados. O maior aumento aconteceu no Paraná, onde a gasolina subiu 5,65%, segundo o jornal O Estado de São Paulo. No Distrito Federal, o aumento de 4,36%. E no Rio Grande do Sul, 3,83%. Justamente estados afetados pelo bloqueio. Em Santa Catarina e em São Paulo, estados onde também houve fechamento de estradas, a gasolina subiu 0,83% na semana passada. É prejudicial ao bolso do brasileiro, de uma maneira geral. Uma equipe de transição formada e atuando a partir de hoje no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem a sua equipe de transição, comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. A equipe econômica tem no seu bojo nomes expressivos do antigo governo de Fernando Henrique Cardoso, criadores do Plano Real do governo de Itamar Franco, como é o caso dos economistas André Lara Rezende e Pécio Arida, pessoas altamente ligadas a Fernando Henrique Cardoso e a Geraldo Alckmin. O grupo econômico deve ter 4 integrantes. O PSB indicou para a equipe de transição nomes como Márcio França e João Campos, atual prefeito do Recife. A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já tem seus nomes anunciados. Simone Tebet ficará comandando a área social. Pécio Arida e André Lara Rezende também despontam ao lado de Aloysio Mercadante na equipe econômica. A transição política será presidida pela deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, presidente do PT a nível nacional. E assim, a vida continua e a partir de hoje, em Brasília, centro das atenções políticas e econômicas do país, o mercado financeiro começa a gravitar em torno do que acontece no futuro governo, assim estará no dia 1º de janeiro do próximo ano. E a Bolsa de Valores e as moedas continuam nesse vai e vem, como se fosse uma maré, no sentido de captar notícias verossímeis que pudessem ajudar nessa distribuição, na contemplação antecipada do que será o próximo governo. Desde ontem, Brasília fervilha em torno de deputados, senadores, ministros. O presidente Lula se encontrará ainda hoje com os representantes do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, e com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, além de conversar com parlamentares de uma maneira geral. Portanto, a política este ano acabou e é nós pensarmos na vida para frente. A economia nacional crescendo, o desemprego diminuindo, fazendo com que o Brasil volte a ser na constelação dos grandes países da economia mundial. Já fomos o 5º no mundo e hoje estamos numa posição muito irrelevante com relação a essa constelação. Mas com as commodities, maior produtor de minério de ferro do mundo, maior rebanho bovino do mundo, maior produtor de café, de soja, de milho de todo o planeta, segundo maior produtor de açúcar, nós teremos que vencer vendendo as nossas mercadorias para todos os países do mundo e gravitando assim na economia nacional para voltarmos à constelação aonde já participamos. Portanto, meu caro ouvinte, eram essas as notícias da economia da semana. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem, dia 8 de novembro, com a alta de 0,70%, aos 116.160 pontos. Já o dólar americano valendo R$ 5,14. Há volatilidade na economia nacional, não acompanhando os mercados internacionais em função da transição política que se opera no Brasil. Bom dia e até a próxima semana.